Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um MotuCast aqui, em mais um ponto da Casa Motu. A gente está aqui na oficina e hoje para fazer talvez a única coisa tão boa quanto andar de moto, que é falar sobre andar de moto. E para isso a gente está recebendo dois. Vou aproveitar que a gente está na Motu, uma empresa francesa, e eu vou dar a definição francesa de vocês dois. São verdadeiros motards, né? São motociclistas convictos. Bruna Vladica, official rider da Motu e fundadora aí do Elas Pilotam, né? Muito engajada em trazer a mulherada aí pro mundo das duas rodas. E o Pablo Berardi, que é da TRX, que é um dos grandes especialistas deste país na hora de preparar um roteiro de uma viagem longa em duas rodas. E como sempre, temos aqui o nosso suporte técnico da Motu com o Caio Freitas, engenheiro de aplicações. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Muito obrigada, que honra estar aqui, feliz com esse projeto começando aí, vamos com tudo. Vocês vieram no figurino certo com a jaqueta, só eu que esqueci o casaquinho. Tá frio hoje. É isso Tá aí, galera. frio. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui passar esse tempo com vocês e bora falar de moto. A gente quer focar nesse episódio aqui sobre a galera que é o seu cliente clássico aí, e seu também, né? Da galera que gosta de encarar a viagem longa, né? E existe todo um trabalho logístico, uma pré-produção, vamos chamar assim, que quanto mais você se dedicar e quanto mais conhecimento você tiver na hora de fazer isso, menos perrengue você vai passar depois e mais prazerosa vai ser a viagem. Então, de cara, Pablo e Bruna, primeiras damas aí, como é que vocês... o que vocês aconselham a galera na hora de escolher o roteiro, né? Olha, primeiro de tudo, tem que ter a coragem de viajar. Eu gosto muito de viajar de moto ou de carro também, sozinha. Então, que é pior ainda, né? Você tem que cuidar ainda mais do roteiro. E, claro, tempo, clima, para qual lugar que você vai, o que você quer fazer. E tem uma série de fatores que você precisa primeiro escolher o que você vai ter. É férias, não é férias? É uma curtição rápida, demorada? Enfim. Acho que é isso, assim, né? Antes de qualquer coisa. Escolher o roteiro... Vamos fazer uma planilha. Eu sou péssima nisso. Aprendi a fazer na minha primeira viagem. Planilha que você diz é ponto de apoio, essas tudo, coisas. Você tem que escrever, né? Porque eu sou uma pessoa que coloca tudo na cabeça. Aí você chega na hora que você vai... Todo mundo já passou um perrengue. Inclusive você com certeza, Pablo. Fala a Sem verdade. dúvida. Vamos colocar as verdades aqui na mesa. Todo mundo já passou algum perrengue que você aprende, óbvio. Só que eu era muito de estar na minha cabeça, tá tudo organizado. E aí Não você tem que lembrar, acontece. desculpa te interromper, que a sua cabeça, no fim do segundo dia que você andou Tá 12 horas no mundo, cansada, não é a cabeça tá que fala, não, eu vou lembrar depois. Tá cansada. Então você tem que aprender a colocar no papel, colocar numa planilha, no computador, seja como for, ou um caderninho mesmo, não importa. Tem que colocar tudo que você vai fazer. Coisas da viagem, da estrada, da moto, pontos de parada, tanto combustível, posto ou hotel, ou para qualquer coisa. Você tem que colocar todo o teu passo a passo, assim, as 24 horas do teu dia você vai ter que colocar ali. E aí você consegue ver tua viagem no papel e depois é só curtir. Uma das coisas legais de empresas como a TRX, né, Pablo, é que vocês oferecem muitos roteiros já clássicos, vamos chamar assim, que esse trabalho já está todo estruturado, né? Quais são os caminhos aí? O que a gente mais vê, pelo menos no seu Instagram, é um ponto muito clássico aqui da galera do Brasil, é ir para Atacama, por exemplo, né? O que você acha aí que são os desafios e as recomendações desse tipo de roteiro? Como a Bruna falou, uma viagem é como um projeto numa empresa. Então a gente sempre gasta, dentro do possível, de 10 tempos, 8 planejando e 2 executando. E viajar de moto tem outros fatores também. Na América do Sul, como Atacama, você tem a Cordilheira dos Andes. Então, por exemplo, se você fala, poxa, minhas férias é em julho, não dá para ir. Então você tem um fator de clima, de alguns cuidados que a gente não tem no Brasil. O Brasil você pode ir para qualquer lugar, qualquer época do ano. Agora a Cordilheira dos Andes, Ushuaia, por exemplo, você só pode ir em dezembro e janeiro, talvez fevereiro. Atacama, entre maio e setembro é complicado, provavelmente você não cruza. Então essa questão do clima é importante. E também as distâncias são longas. Então, quando você viaja quando você cruza a Argentina, o Chile, vai para uma questão mais off-road, já deixa até de ser só uma viagem, começa até a virar uma aventura. Então, tem alguns riscos. Então, não dá para brincar de viajar. Então, viajar sozinho, quando você não tem experiência de pilotagem, experiência básica de mecânica, de se virar sozinho na moto, o que é para ser uma coisa prazerosa pode virar uma grande roubada, né?
Acho Então que o legal da viagem é isso, viajar com empresa, né? Toda a gente viagem prevê é uma isso. aventura, na verdade, né? Toda viagem, independente se é curta, longa, porque você não sabe se você vai pegar muita chuva, muito vento, sol, terreno, um trânsito, tudo se torna uma aventura. Então você tem que estar bem preparado também para isso, né? Sem As dúvida. coisas que você não tá prevendo. As viagens mais longas que eu fiz de moto, assim, por prazer, foram na Califórnia e lugar que tem muita montanha, desértico. Daqui a pouco você saiu, tava 30 graus, começou a subir, entra uma nevasca e você não tinha roupa para isso. Você tem que estar pronto pro perrengue também, né, Caio? Quando o pessoal fala em viagem de moto, né? Às vezes lembra lá, então, da troca do lubrificante, mas tem todos os sistemas periféricos aí, a gente consegue explorar nesse planejamento, que são necessários justamente para você evitar esse perrengue, ficar no acostamento, evitar até uma emergência aí que pode oferecer algum risco de segurança. Então imagine que esse planejamento aí envolve bastante a moto, além do roteiro, além do... Então você sabe, Caião, que muita gente, né? Todo mundo prepara a moto para viajar, mas esquece de se preparar. E quando você vai fazer uma viagem longa, você precisa estar, primeiramente, saber pilotar bem uma moto. A moto está carregada, você vai viajar por vários dias, por vários quilômetros, Muitas vai vezes pegar com garupa, off-road, né? garupa. Então, muitas vezes, a pessoa não está preparada tecnicamente na pilotagem para pegar uma viagem longa. Às vezes não está com a saúde em dia. Quando você viaja, você dorme menos, você bebe mais, você come comidas diferentes, você fica mais sujeito a intempéries. Então, qualquer probleminha de saúde manifesta rapidamente, ou de dentista, enfim. Então, as pessoas esquecem de se preparar. Gastam uma grana na moto. Né? E às vezes também, como você falou, tem uma economia. Tem que superestimar quando você faz uma viagem. O pneu, quando você roda no dia a dia, dura 10 mil quilômetros, 12 mil. Mas quando você está viajando, moto carregada, 700 km por dia, a 45 graus indo para Atacama, não dura 12 mil, dura 7 mil. Então, eu falo, tudo que você puder evitar um problema lá na frente, melhor. Então, cara, não economiza por causa de 2, 3 mil quilômetros, a troca do óleo, a corrente, enfim. Você já vai ter problemas, né? Você já vai ter alguns perrengues naturais numa viagem, como a Bruna disse. Então, vamos evitar ao máximo, né? Evitar adaptação, evitar problema. Ou fazer revisão um dia antes de pegar a viagem, ou testar equipamento durante a viagem. São os maiores problemas que a gente encontra numa trip de moto. Eu quando vou andar de moto, fazer um rolê mais longo, uma viagem mais curta aqui, eu tenho a minha, cada um tem as suas loucuras e manias, né? Eu tento tirar peso. Mas também não pode exagerar, porque tem alguns itens ali que não podem faltar, né? Quais são ali o kit de primeiros socorros que quem vai pegar um rolê mais longo de moto precisa levar? Quando eu tô numa viagem, eu só coloco peso, porque você vai trazendo coisas, daqui a pouco você tá com uma garupa gigantesca. Primeiros socorros pra moto, pra piloto, pra tudo. E aí é isso, você vai aprendendo o básico, o necessário. Por quê? Vai depender disso também. Eu tô indo mais longe, tô indo mais perto, quantos dias? Também não precisa levar tudo pra uma viagem curta. Tem gente que exagera um pouquinho nas coisas. Então aí você vai pros teus itens pessoais, até de higiene, que acaba sendo primeiros socorros algumas coisas, remédios que você vai precisar, ali, os curativos rápidos, e aí pra moto. Eu costumo levar algumas coisas mais básicas que eu sei que eu posso usar, e também se eu parar em algum lugar eu posso mandar alguém usar pra mim ali, né? Olha, isso aqui tá bom aqui pra correia, por exemplo, pro pneu, furou o pneu, tô sozinha ou não, consigo. Coisas pra limpeza da moto, do capacete, até equipamento, às vezes é bom, né? Então é isso, assim, você tem que entender muito bem o teu tempo, pra qual a distância que você vai, e aí você monta esse kit. Não precisa levar tudo. Não precisa levar uma caixa de ferramenta também, às vezes. Tem gente que leva na moto. Sim. Uma caixa de ferramenta, coisa que você nunca vai usar na vida. Sim. Mas ali é um canivete, né? Uma coisinha ali, aquelas universal da vida. Fita Hellerman tem que levar, você sempre vai usar. Então, assim, tem coisinhas básicas, leves, enfim, né? Que você consegue planejar aí bem. E tá sempre, até no dia a dia da cidade. Sim, sempre bom sim. ter. O ideal é ser proporcional, né? A expedição que você se propõe a fazer e levar o que você sabe usar. Exato. Tem muita gente que leva coisas porque, eu vou levar, porque tem que levar, O Pablo mas... vai saber se precisar, me ajuda. E assim, eu acho que o principal ponto numa viagem é pneu. O pneu é um ponto de maior atenção. Tem tanto o macarrão ou aquele spray que repara e a chave da roda. Porque muita gente, se precisar trocar uma câmera, um pneu com câmera, ou, sei lá, amassa uma roda, precisa tirar a roda, muitas vezes o borracheiro não tem a chave da E roda. tem motos que só tem daquela moto. Não adianta. A não Drive, vai por ter. exemplo, é uma Allen 17 na frente, cara. Nem a casa de ferramenta tem. Então, só que não adianta você chegar no borracheiro e falar, ufa, mas não tem a ferramenta. Então tem alguns detalhes que a gente sempre aborda. Aí traz eu, pra ser sincero, aí eu roubo um pouco, porque daí eu levo o P3 que eu não preciso desmontar o pneu, só deixo o pneu baixar lá, dependendo do tamanho do furo, coloco lá, ele já restaura, ele reinfla aí até eu conseguir rodar.
E às vezes você roda, acaba precisando, já foi preciso rodar uma boa quilometragem até chegar num ponto. Não, Daí já salva muito. é roubar um pouquinho que não precisa levar a ferramenta da roda. Tem um detalhe também, quando você viaja em grupo e for organizado, como deveria ser, deve existir uma liderança, né? Senão dá briga. Eu já vi muitos grupos de amigos acabarem logo nos primeiros dias, né? Porque na mesa do bar é tudo maravilhoso, gente. Todo mundo Nossa. vai. E vai ser demais, Vai né? ser demais, vai ser legal, meu. Na hora que começa a ter perrengue, um fuma, o outro atrasa no café da manhã, outro quer parar pra fazer foto, outro quer GoPro, cara, começa a ter diferença. Se não tiver uma liderança, é um problema. E eu, voltando ao que levar, não precisa todo mundo levar tudo. Então pode Claro. dividir, pô, eu vou levar isso, a Bruno leva aquilo, o Cássio leva aquilo, o Caio. E cada um tem mais habilidade. Aí você consegue andar com a moto leve, que é o desafio, né? Andar com a moto leve é mais prazerosa. Essa coisa da leveza, eu fiz o trekking do Everest, né? O pessoal, 2 dicas, assim. Primeiro, pra você ter uma ideia do nível, e eu tenho essa mesma mentalidade na hora da moto. Leva um livro leve, e aí cada página que você vai lendo, você vai jogando fora, que ele vai ficando mais leve. A galera serrava o cabo da escova de dente. Metade do cabo você não precisa, né? Ali na montanha, só aqui, você tá ganhando 5, 6 gramas, vai somando, é meio quilo, cara. Exato. E o peso na moto atrapalha a pilotagem e não tem espaço também, né? Sim, sim. Piloto e garupa, viagem longa, tem que ter a manha pra fazer a mala. Não tem que Vai pensar. cansando, né? A gente leva a roupa pra 5 dias, vai lavando, não dá pra você levar roupa pra 20 dias. Claro, não só dá. dry fit. E vai muitas trocando. pessoas erram nisso. Muitas Sim. pessoas. Não adianta. É um erro. Que você tem que ter, nesse caso, o passeio de moto nesses lugares de montanha, de frio, é como o montanhismo mesmo, né? É a técnica da cebola. Você tem que ter muitas camadas. Não adianta, nossa, eu vou pegar aquele super casacão. Não é isso que vai te resolver. Você precisa ter muitos layers para poder ir jogando, né? Exato. E roupa boa. Às vezes a jaqueta de moto você sai pra jantar também, é o que tem, cara. As roupas são bonitas, você compra roupa de qualidade. É que você tá num Vai estilo bem. ali, né? Você tem Sim. que entender que Tá é dentro o do teu personagem. momento. Exato. Não dá. E É existe um isso. desapego também, né? Mesmo a minha esposa, Muito. que começou a viajar comigo também, não estava muito acostumada. E depois do segundo dia, ela pensou, cara, pra que trazer tanta roupa? Você vai ficando mais desapegado na moto, Sim. né? O estilo de vida da Também moto é chega na diferente. mesma Tem coisas conclusão. muito versáteis, né? Assim, aí você vai combinando ali. Agora, para esses Tudo rolês da América do Sul, tem uma questão de documentação também, que precisa ter atenção, né? Tem, cara. Tem, assim, América do Sul, você tem alguns países um pouco mais problemáticos. Você vai pegar a Bolívia, vai ser mais difíceis. Então, você tem o seguro da moto, que você tem no Brasil, por exemplo. Você tem que fazer a extensão para América do Sul, para o Mercosul. Alguns seguros já é automaticamente já extensível, outros você tem que contratar essa extensão Mercosul. Mas quando você vai para o Chile, ou para a Bolívia, ou para o Peru, você vai pagando por país. Isso se você quiser ter a proteção da sua moto. Além disso, você tem o Carta Verde, né, no Mercosul. Aí você vai para o Chile, tem o SOAPEX, ou o SOAP, ou o SOAT, Bolívia, Peru. Então são seguros contra terceiros, são obrigatórios também. Basicamente são esses que você precisa. É uma autorização para você pilotar sua moto, caso ela não esteja no seu nome. Mas isso, as fronteiras são bem complicadas na América do Sul, né? Sim. Especialmente a Bolívia. A Bolívia é bem problemática. Você segue todo o ritual e chega ali na fronteira, o cara olha pra sua cara e fala, vai, deixa eu ver. Talvez seja bom ter um pouquinho de De dinheiro dinheiro no vivo bolso. nesses casos, infelizmente. Né? Mas às vezes nem você deixando isso claro, às vezes o cara fala, não vai entrar não. Sim. Mas é importante do dinheiro, assim, é importante as pessoas às vezes hoje em dia esquecem. E tem lugar que você vai ter que ter dinheiro, assim, pra tudo, até Sim. um posto de combustível, você não sabe como é que vai ser. Então é importante levar também sempre a moeda, né, do efetivo. lugar. efetivo. Não só. Na Argentina, muito lugar na aceita cartão, inclusive restaurante bom, assim, tem que ter dinheiro. E se tiver dólar, você se resolve em qualquer lugar do mundo. Né? Sim. Você leva o dinheiro vivo e um adesivo da Motul ali, você Uma coisa que eu Regalitos. percebo. Produtos pro escambo, né? Uma coisa que eu percebo assim, não do meu lado viajando, mas quem acaba comprando uma motocicleta, que quer viajar, que eu vendo também, né? Então você vê isso. As pessoas às vezes estão muito, eu quero comprar essa moto para fazer uma viagem assim, assim, assado. Principalmente sul, né? Argentina, Chile. Só que assim, é um custo também, né? Pra você tirar a documentação, deixar tudo em dia. E aí, por que a planilha existe? Pra você também ver os custos da sua viagem. Porque as pessoas acham que é fácil só pegar a moto e acelerar por aí, colocar uma mochilinha nas costas. Mas tem uma série de fatores que é importante pra viagem também ficar dentro do seu orçamento. Que eu vejo muita gente voltar e, nossa, eu gastei muito mais do que eu imaginava. Sim. Eu tive tal situação que eu passei por isso. Acontece também. Então é importante ter esse Por isso que é boa esse empresa, né, orçamento. Bruna? Por isso que a TG... Exatamente. Não Procura um viajem sozinhos, profissional verdadeira. qualificado. Exato. Não, isso é nossa, com certeza. Isso é muito bom. A gente falou muito aí de América do Sul, Argentina, Chile, mas devem ter roteiros muito legais no Brasil que às vezes são até meio subvalorizados. Assim. Que roteiros bacanas aqui que vocês recomendam, que vocês curtem fazer? Sabe, Cássio, a gente sempre focou muito em tour, América do Sul, Europa, Estados Unidos.
Porque o brasileiro tem esse ponto que você falou, pô, vou viajar para fora, e o Brasil sempre ficou em segundo plano. E a pandemia mudou isso. Na pandemia a gente não conseguia viajar muito para fora, não tinha voo, não era uma bagunça. E a gente começou a montar vários roteiros no Brasil. Pantanal é bonito, Estrada Real, Rio do Rastro, que é um dos lugares maravilhosos, Ametista. Tem muita coisa legal no Brasil. E é legal que isso ficou. Agora a pandemia acabou, os tours para fora continuam indo bem, mas no Brasil, eu acho que o brasileiro despertou. É muito legal, tem muita coisa bonita. O Brasil é um continente, cara. Você tem de tudo aqui, né? Tem muita coisa bacana. Mas também é importante, assim, saber, porque você comentou no começo, né, dos climas e tal. O Brasil também tem mudança climática, né? Então tem lugares que às vezes tá mais chuva, ou não mais seco. Estações, Então né? também é importante, assim, né? Climas. Já tive amigas que estavam viajando e pegaram uma chuva absoluta começo do ano. E aí você fica ilhado. Então tem várias condições também para você estar preparado. A gente viu agora, começo do ano também, né? Carnaval ali, o que aconteceu Litoral no Norte, litoral. São Sim. E são estradas lindas, às vezes também, independente da distância. É importante sempre estar preparado com o clima. Porque também tem isso, assim. Mas tem muito lugar bonito. Principalmente o sul, vai. Eu Qual vou é o seu defender o favorito nosso por lá, vai? sul. Eu vou defender o nosso sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem, meu Deus, lugares maravilhosos. E serras maravilhosas. É verdade. Enfim, lugares incríveis para conhecer. E aqui a TRX faz essa coisa porque, por exemplo, nesses rolês no exterior, a galera tá muito acostumada a pegar um avião e ter a moto disponível lá. Vocês fazem isso no Brasil também? O cara, por exemplo, quer fazer um Rio do Rastro, ele não precisa rodar de São Paulo até Santa Catarina, ele voa e tem uma moto lá em Santa Catarina? Sim, a TRX a gente tem hoje base em São Paulo, Campinas, BH e Florianópolis. Tem moto disponível para locação lá e viagens saindo de lá. Sim. Então pegar o Brasil... Tem Florianópolis. Tem Florianópolis. Pô, vamos conversar semana que vem Ué. que eu tô indo pra lá. Vambora. Já vai surgir. Convida Cara, nós aí. É um continente Essa eu o vou Brasil, fazer né? de carro, mas ó, vou chegar lá e vou pegar uma motinho. Vai fazer, Pô, vai a casa é explorar. sua, Bruna, a casa é Fechou, sua. é isso aí. E aquela revisãozinha pré, assim, quais são os itens que não podem faltar? O pessoal, como você estava falando, né? Então cuida bastante da moto. E sempre pergunta, eu vou então pro Nordeste, por exemplo, fazer uma viagem pro Nordeste, o que eu tenho que fazer? É diferente da minha revisão pro Sul. A gente sempre recomenda, né, o ponto de busca de informação técnica oficial sempre é o manual, né, da moto. Então eu vou buscar lá qual que é a viscosidade que eu vou ter que estar utilizando, a tecnologia que esse lubrificante vai ter que utilizar, o intervalo de troca, né? Então o intervalo de troca ele vai estar, lógico que eu vou considerar o meu modo de uso. O óleo da corrente conforme o piso que você vai enfrentar. O óleo da corrente conforme o piso. Se eu vou pegar lá, então, pego uma Big Trail que eu quero me aventurar alguns dias ali numa moto, numa rodovia ali não asfaltada, né? Vou utilizar um lubrificante de corrente diferente. Fluido de freio é importantíssimo. Ele tem as características de absorver água para a gente evitar, então, a presença de ar no fluido. Então, às vezes o fluido de freio a gente acaba esquecendo mais do que o óleo. Então são todas coisas que você tem que levar em consideração. Se é uma moto que tem um radiador resfriado, então não é resfriado só por ar forçado, também está fazendo então a revisão do nível, está utilizando o fluido correto, a vida útil de todos esses fluidos. Sim. Importantíssimo aí para... Sem dúvida. E quando a gente faz uma viagem mais longa, vamos chamar de quase uma expedição, onde você vai realmente superar, né, o limite de quilometragem de troca de óleo, é muito importante ter esse ponto de troca já no seu planejamento da planilha da Bruna. Exato. Porque, assim, muitas vezes, por mais que você fale, poxa, chega numa concessionária, uma oficina grande, não quer dizer que ele vai ter exatamente o filtro de óleo daquela moto. Então, a gente sempre liga antes, fala, vou estar aí na loja mais ou menos tal dia, vou chegar com X motos, normalmente está um grupo de 10 motos, pra gente planejar, porque realmente não é fácil arrumar produtos de qualidade, né? Um produto recomendado em qualquer lugar da América do Sul. Então você tem que planejar isso com cuidado. Eu já tive que mandar da concessionária para quem estava viajando e assim, a peça, enfim, o que precisava, em 2, 3 dias. A viagem fica parada em 2, 3 dias, tudo vai mudar. Sim. Então, faltou planejamento, é isso aí, né? Planejamento, Dos 10 tempos, gastou menos dos 8. Exatamente. Eu fiquei curioso quando você falou também que o pessoal começou a viajar mais no Brasil. Essa questão de estrutura, de oficina, de posto de combustível, se isso é mais fácil ou mais difícil. Isso de curioso, Cássio, fazendo as perguntas. Cara, o Brasil tem uma estrutura boa, assim, de postos e hotelaria. O problema do Brasil são as estradas, né? Que assim, a gente não tem problema de buraco em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Eu não sei o que acontece. Você pode ir em um país muito pobre,
É pobre, mas não tem buraco no chão. Agora o Brasil é impressionante. Essa coisa fascinante, complexa chamada asfalto, a civilização brasileira não dominou ainda. Cara, é o problema. Assim, o resto é mais fácil, tem um pouco mais de off-road, mas assim, tem estrutura. E tem segurança também. Eu acho que o problema da segurança no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Então existe um certo preconceito de é inseguro e tal, mas não é tranquilo. A América do Sul, em geral, fora das grandes cidades, é tranquilo. O pessoal muito hospitaleiro, muito, assim, muito acolhedor. A gente tá fazendo agora, organizando uma viagem Manaus-São Paulo, tava comentando agora há pouco. Cara, no meio lá, na Transamazônica ali, da barreira, o pessoal ajudando, dando comida. Cara, vamos lá, o pessoal se ajuda, sabe? Foi legal de acompanhar. Mas Manaus, São Paulo, vocês embarcaram até Santarém ou desceram? Não, descemos a 319. Porque não dá pra fazer o ano inteiro também, né? A partir de agora, a gente ainda pegou muita chuva. Pega, porque você vai pegar uma estrada aqui. A gente conseguiu fazer 100 km por dia, pra você ter uma ideia. Nossa, 100 km por dia. Isso rodando 12, 14 horas, pra você ter uma ideia. Imagina uma roubada que não foi. Mas quanto melhor a roubada, melhor as histórias. E o pessoal sempre arruma muita desculpa. Quando tiver 1.200, eu vou. Mas não tem essa, cara. Sim. Quem quer vai, quem não quer arruma desculpa. Na América do Sul, tô cansado de ver gente de 125, viajando de carona, de ônibus. Cara, vai embora, tá afim, vai. Sim. Mas um ponto legal que você falou, porque o seu rolê da TRX é muito em cima das motos Big Trail, né? E você, Bruna, você encara aí umas viagens de custom, de motos que até nessa situação de buraqueira no Brasil exigem alguns cuidados a mais, né? Sim. O meu estilo mais, assim, pessoal, é o custom e o clássico, né? Eu gosto de viajar dos dois, que são pilotagens que sofrem um pouquinho, que também você tem que estar preparado para isso, porque é diferente de viajar numa Big Trail, não tem nem comparação, isso é fato. Eu sempre brinco, né, que a gente tem essas piadas entre estilos de moto e tudo mais, mas o dia que você viajar com uma Big 3, você vai falar assim, meu Deus, por que eu sofria? Mas é o estilo e você tá ali na moto e é a curtição. Tem que cuidar um pouco mais, óbvio, o peso da moto, dependendo de uma custom, você vai aí para 350, 400 quilos, vai com bagagem e tudo mais. Tem lugar que você não pode se enfiar tanto, você tem que cuidar da estrada. E assim por diante. Então, sim, tem que estar bem atento aí às condições, com a moto também, com o estilo da moto, a tua pilotagem e assim por diante. Não adianta querer fazer uma curva deitando como você deitaria com uma outra moto que não vai dar. E assim vai, é o estilo ali. Equilibrar bem as coisas. A Bruna tem uma moto aí, uma Royal Classic 500 customizada. E ela é hardtail, né? Ela não tem a suspensão traseira, rabo duro. E conhece muito bem aqui esse nosso cenário aqui, uma moto carburada. Essa daqui é... Raiz, bem cuidada. Essa já veio passar alguns dias aqui com a gente. E até eu tinha perguntado do combustível, porque eu um pouco desconfiado. Esse é um cara também que eu não deixo fora, que a gente já usou na moto da Bruna, que é o Boost Chain Clean. Nesses casos, que eu fico desconfiado se o posto tá me enganando ou não, sabe? Daí você chega nos lugares, esse posto fora sem bandeira, né? Bandeira branca. E daí eu fico desconfiado, cara, será que você tá me enganando ou não? E eu sempre coloco lá, mesmo no modo preventivo, pra garantir a qualidade do combustível melhor. Tanto carburada, na carburada funciona também. Já usei em outras motos também, assim, e você vê uma diferença. É muito legal. Bem legal. E é pequenininho também, esse é legal se você quiser carregar. Esse é fácil. Esse dá pra todo mundo levar, da TRX. Só deixa longe do escapamento, hein, galera. Tudo que spray deixa longe do escapamento. Sim. Mala lateral com cuidado. Se tem aviso, tem história. Eu queria saber disso, assim, quais são... Vamos falar de causos aí, se vocês puderem dividir alguns grandes perrengues aí que vocês lembram de roteiro. Eu não vou contar, todo mundo tira a cara. Conta de outra pessoa, né? É que tem um que assim é clássico. Aconteceu com um amigo. Tem um que é clássico, eu já falei sobre ele em algumas vezes, mas assim, quando aconteceu eu fiquei com uma vergonha absoluta, porque eu falei, meu Deus, que ridículo que eu acabei de fazer. Mas eu descobri, e eu falei, tem que falar, né? Que muitas pessoas já passaram por isso, e você é minha testemunha, Pablo, porque você já... Não, você não, mas já vi pessoas passando por isso. Que foi colocar combustível errado em outro país. E aí, voltando aqui, né? Se eu tivesse no Brasil, eu tenho certeza que o posto ia me ajudar, ia virar a moto de ponta cabeça. Porque brasileiro é assim, se ajuda, dá um jeito. E lá na Europa, não, você não tem o que fazer. Você fez a mesma coisa que eu, que foi botar gasóleo na Itália. Viu? Não sou só eu! Não sou só eu! Várias pessoas já fizeram isso. A Itália tem... Itália. A Itália é o Brasil da Europa, né? O meu caso foi o seguinte, foi a primeira vez que eu fui a Nürburgring, ao Nordschleife, e eu andei com carros de corrida na pista, mas eu tava com o Corsinha alugado. E aí vim descendo no mesmo dia até a Itália, a Áustria, depois a Itália. E aí cheguei no posto, né? Posto self-service, né? Como nos Estados Unidos.
e abri e tava ali gasóleo e eu peguei, pô, gasolina, gasóleo, né? Quem não fez isso? E não, é prova de idiotas no carro, né? O tamanho, na moto não, né? Mas no carro o tamanho do bocal é diferente. Sim. E eu tentando assim, isso é verdade, e aquele cansaço, é aquela coisa que a gente tava falando, a cabeça de 12 horas depois não é a mesma cabeça. E aí uma Ferrari, cara, é uma cena de filme. A Ferrari encostou do meu lado e o cara virou pra mim e falou: benzina! Aí eu lembrei, sim, gasolina italiana é benzina. Aí eu me dei conta que na moto você consegue colocar, Consegue né? colocar. E aí, enfim, né? Fiz a. Mas aí essa travou, o que burrada. aconteceu? Saiu A moto travou. cuspindo fumaça preta? Foi assim. Eu tava dentro da minha planilha, mas depois dessa viagem já vi que eu fiz muitas coisas também, não erradas, mas pra ajustar e aprendizado. Mas é aquilo, assim, na Europa tem vários postos, né, e várias sinalizações, então você vai mais tranquilo. Só que você tem que estar cuidando sempre ali, né, a quilometragem, para não ficar sem combustível, não deixar chegar na reserva. E também você abastece sozinho. E aí, enfim, eu tava cuidando, controlando e sabia que eu tinha que abastecer, encher o tanque, porque já tava quase na reserva. Parei no posto e tava sem sistema, então eu não conseguia abastecer. E aí, beleza, eu falei, o próximo eu vi que era 20 km. 30 km. Não, na verdade, assim, tava faltando 20 km para esse posto e já tava na reserva. A reserva deveria dar umas 50 km, mais ou menos, que eu tava com uma T100. Sem sistema. O próximo era mais 30, então eu ia chegar no limite. E aí você tá num país sozinha. Claro que você fica naquela, meu Deus, eu preciso dar uma reduzida, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei no posto, acho que eu tava tão feliz que eu consegui chegar, agora eu vou abastecer. E eu fui lindamente, tava filmando, assim, meu Deus, peguei a bomba, e aí tem as cores. Peguei a preta também, nem li, gasóleo, imagina. E enchi, ainda eu lembro que no vídeo eu falei, nossa, que combustível bonito. É porque tem uma textura diferente, diesel, né? Gasóleo é diesel, né, gente? Enfim. Enchi até o talinho, assim, mas foi bonito. Fechei e tal, arranquei, ela deu a partida. Eu andei ali uns 300 metros, 400 metros. Aí a moto morreu. Só que eu não sabia, porque eu não sabia o que eu tinha feito. Sim. A moto morreu, eu fiquei pensando. Era próximo do almoço, assim, 1h mais ou menos da tarde. Falei, meu Deus, o que eu fiz? A moto é nova, imagina, era 2021, ano. Aí parei no acostamento, fiquei uns 5, 10 minutinhos ali esperando. Tentei ligar de volta, não ligava. Falei, ferrou, agora eu vou voltar pro posto. Aí eu consegui ir voltando, né, na manhã ali. Virei a moto e a moto tava bem pesada, por sinal que eu tava com a bagagem, cheia de bagagem. Cheguei no posto e falei, eu não sei o que aconteceu. Eu vou tirar um pouco do combustível, porque, sei lá, se eu enchi muito, não sei, afogou a moto, mas não faz sentido. E a mulher falou assim, não, você não vai fazer nada aqui. Você não pode nem abrir o tanque aqui, porque é perigoso. Você tem que ligar pro seguro e tal. Eu, mas como é que eu vou ligar pro seguro? Era o primeiro dia da minha viagem, de 8 dias. E aí eu lembro que foi engraçado, né? Porque eu tava fazendo essa viagem com a Triumph. E 4 horas a mais que eu tava do Brasil. Então eu já estava na metade do primeiro dia que eu ia andar 700 quilômetros. Estava fazendo Lisboa até Madrid. E aí bem na hora que eu cheguei no posto, assim, eu vejo a notificação no celular, a Triumph tinha soltado a divulgação. Bruna Vladica, na Europa. Eu falei, que merda. Como é que eu vou falar Mal no sabem eles o que tá acontecendo aqui. Expectativa e realidade, assim, né? eu tava na pressão do erro. E assim, quando você tá a trabalho também, de certa forma, como é que eu vou falar? Não posso nem falar o que tá acontecendo. Aí começou, putz, tá. Aí eu tinha uns tiozinhos lá, deles, rapariga. Eu falei, então me chama de rapariga, que eu fiz? Aí eles, o que você colocou? Você colocou qual combustível? Eu falei, coloquei, acabei de abastecer. Você não colocou diesel? Você não colocou gasóleo? Eu falei, o que é gasóleo? Eu vou falar pra aqui. É diesel. Meu Deus, eu fui correndo assim pra bomba pra ver as cores. Eu falei, caramba, eu coloquei diesel na moto. Aí, enfim, chamei o seguro, a moto era alugada, então tem uma assistência, lógico, um preparo, isso é ótimo, você tem que estar com tudo certo ali. Outra, né, o idioma, por mais que estava em Portugal, mas a fala é rápida, você está num telefonema, você tem que ter esse preparo também, que se você não conseguir estar sozinho falar, você vai se ferrar. Enfim, levou ali um tempo, chegou o tiozinho lá, o senhorzinho, com o caminhãozinho dele. Aí carregaram a moto e aí não tinha uma oficina mais próxima de moto. A que podia me atender seria só no dia seguinte. O que acontece? Tudo da viagem muda, porque Sim. eu tinha as minhas quilometragens certas por dia. E aí, o que eu previ nesse roteiro? Nessa parte aqui é muito reta, então eu sei que eu vou atingir uma velocidade tal. Aqui é mais serra, eu não sei como é que vai ser. Aí eu tava vendo o clima, vai chover, não vai chover.
E eu falei, não, eu tenho que chegar em Madrid hoje, tava com tudo certo, já de hotel e tal, enfim, uma série de coisas que tudo muda. Sim, a famosa bola de neve. E eu cheguei pra ele e falei assim, olha, o senhor não tá entendendo, é só tirar esse combustível, eu preciso de uma mangueira, eu consigo fazer. Ele, não, você não vai fazer isso. Eu falei, não, mas é sério, é só tirar e colocar de volta, né, e colocar a gasolina. E ele tinha tem uma oficina de carro, linda, cidadezinha, até eu esqueci o nome, mas é o pico mais alto de Portugal, assim, onde ele tem. E eu fui com ele até lá. Aí começou a bombinha lá, tirar o combustível e tal, a gente colocou gasolina, foi muito legal, eles foram super gentis também. Só que não liga, porque ela já tinha injetado, Sim. então o diesel tava ali dentro, né? Já contaminou o sistema E inteiro. aí, quando não ligava, eu falava, ai meu Deus, agora ferrou. Já tinha perdido umas 3, 4 horas de viagem. Aí ele espirrou um monte de coisa lá, muito louca, explodiu o negócio, saiu uma fumaceira preta, a moto ligou. Aí eu falei, agora vamos seguir. Aí a gente seguiu viagem, eu segui viagem, gente, né? Eu com a minha moto. Eu segui viagem, aí eu não queria parar mais, porque eu falei, eu não posso parar essa moto, se eu parar vai que ela não liga mais. Correr atrás. Enfim, coisas assim, sabe, que se aprende. E eu acho que, como eu não quis nem falar, porque eu fiquei realmente muito tensa, eu perdi muitas horas. Foi difícil, assim, a estrada, mesmo que é uma reta maravilhosa na Europa, mas tem hora que cansa, um baita vento, desnecessário, era verão quando eu fui, eu tava achando que eu ia ficar com 40 graus. Eu tava num vento insuportável, tive que colocar capa de chuva pra cortar o vento. Enfim, várias coisas que eu cheguei em Madrid, eu chorava, assim, meu Deus, eu tô viva, eu tô bem. Mas entre mortos e feridos, não precisei trocar de moto, ainda bem, porque não ia ter outra triumph na locadora. Tá tudo certo. E o seu grande perrengue aí, Pablo? O que aconteceu com um amigo? Cara, na verdade, viajando com um grupo tem perrengue em todas as viagens. Tem que cuidar da sua moto e de mais 10, né? A gente fala que é o exército de um homem só, né? Você tem guia de viagem, né? É psicólogo, mecânico, piloto, enfermeiro, guia de turismo. Mas acho que tem uma que ficou bem marcante, que tava com a minha esposa, a Evelyn, indo pra Atacama. E ali tem o Chaco, ali, cruzando a Argentina, que é um lugar extremamente quente. Ali faz 45, 50 graus, não é exagero. É um lugar muito quente e são mais de 1.000 quilômetros, não tem praticamente nada. Chaco é pântano, né, pra galera entender. É muito quente e úmido. Né? É muito quente mesmo. Aí eu fui pra lá, uma viagem planejada, com uma 1.200, 3 malas, tudo bonitinho, seguindo o roteiro. Aí chegando lá seguindo o que a TRX manda fazer. É aquela coisa bonitinha. Aí chegou lá em Cafayate, ali um pouquinho antes do Atacama. Aí eu lembro que, pô, vem de viagem, e aí o pessoal do comercial falou, pô, o cara quer fazer o Atacama, só que não tem mais 1.200, só tem a sua que tá aí. Você não quer deixar a sua e voltar com uma 800? Eu falei, beleza, a gente não perde negócio, né? Vambora. Aí eu deixei minha 1.200 lá com as 3 malinhas bonitinhas e voltei com uma 800 que não tinha top case, não tinha mala. E aí, só que a Evelyn tava com equipamentos para as 3 malas, né? Enfim, amarrei como deu, com aranha, com fita, lá do jeito que deu. Comecei a voltar na viagem e no meio desse Chaco aí, a 48 graus, na sombra, eu senti um movimentinho na roda traseira, assim, eu falei, opa. Aí eu olhei, o que tinha acontecido? Uma mala, aquelas malas flexíveis, né? Mala estanque, encostou na corrente, a corrente rasgou. Cara, sem exagero, na hora que eu olhei, tinha a roupa dela assim, ó, rodando na corrente. Eu já fiz isso na minha corrente Cara, também. tava tipo 48 graus, ela já não tava muito bem humorada, rodando 600 km por dia, né? Ela falou, isso não é viagem, isso é sacrifício, aquela coisa, começo de casamento. Na hora que ela viu aquelas roupas dela naquela corrente, meu amigo, a sorte que não tinha o que fazer. Se ela ficasse ali, ela ia morrer ali. Mas a moto travou. Ela não chegou a travar, mas eu senti ela começando a enroscar ali, né? Aí tinha uma bolsa que eu tinha comprado no Japão. Nossa, ela me xingou de tudo quanto é jeito. Só que assim, não tinha como a gente brigar ali, porque se ela ficasse, ela ia ficar lá. E se eu deixasse, se eu não sabia andar de moto, enfim, então vamos ficar quietinhos hoje, no modo avião, fomos embora. Só que até hoje ela conta essa história. Foi aqui, uma falta de um planejamento, né? Eu amarrei a bagagem errada. Perdoou, mas não esqueceu. Exatamente. Essa foi uma roubada pessoal. Agora com o grupo tem várias, mas aí o podcast vai longe. E você tem alguma, Caio? Cara, eu acho que eu tenho também de grupo, assim, também, de arrebentar cabo de acelerador, você tem que improvisar com qualquer coisa. Eu sou mais das clássicas e da custom ali. Daí, geralmente, é uma moto um pouco mais velha, um ano um pouco mais rodadinho. Sempre tem alguma coisa, arame e alicate fundamental, fita Harriman fundamental. Eu já fiz né? um MacGyver, sabe aqueles alicates de pressão no eixo do câmbio? Eu fiz um tour do Adriático inteiro. Nossa. Com um alicate de pressão e trocando a marcha com o famoso fita Harriman, com o tie-up. Nossa, que O cara no primeiro dia ele caiu, quebrou o pedal de câmbio, mas quebrou no eixo. Eu digo, eu vou arrumar um eixo no meio da Croácia, não tem, esquece. E eu falei, cara, vai com a minha moto e eu vou com a sua. Só que eu não com jeito de trocar a marcha. Eu falei, alicate de pressão, pendurei eu colocava aqui no banco
E eu reduzia a marcha com o dedão, direto no alicate, e Aham. aumentava com a fita. Eu fiz isso aí durante uns 3 mil quilômetros. Nossa. Juro. Como assim? Achei que era Como só era uma movendo. 1200, a moto tem muito torque, Sim, então sim, eu você não colocava precisa tipo uma cambiar tanto terceira, assim. quarta, assim, e meio que me virava pra tudo. Sim. Mas era na cidade, eu tinha que ficar lá, primeirona, segunda. Os caras riam, mas não tem como improvisar. E mesmo se eu parasse pra arrumar, não ia demorar horas, ia demorar dias. Né? Tem que Sim, montar a carcaça do câmbio, enfim. Vambora. Pô, tem muita história boa. Sim. Que legal demais, cara. Falar de moto, como eu falei no começo, né? É tão legal quanto andar de moto, quase, mas o nosso tempo tá estouradaço aqui. Então, deem as arrobas de vocês aí, onde é que a galera encontra a TRX para fazer passeio, encontra os muitos negócios do Império Bruna Vladica aí. Vai lá, Bruna, com você. Nossa, não, vamos fazer só os básicos, vai. Bom, o meu perfil pessoal, né, o Bruna Vladica, lá é meu lifestyle mesmo, as coisas que eu faço, meus perrengues de moto, minhas motos choppers, custom e tudo mais. E o Elas Pilotam, que é o movimento aí de incentivo às mulheres a pilotarem suas motos, a pilotarem suas vidas. Eu uso a moto, né, pra incentivar elas, mas, enfim, pilota o que quiser aí que tá valendo. Legal E demais. é isso. Tem vários, mas esses dois são os principais. Boa. Se você for num deles, você vai encontrar os Vai outros. encontrar tudo, vai encontrar Isso aí. tudo que Bruna faz. Bom, o meu pessoal é Pablo Berardi, _ TRX. Ali tem um pouquinho de tudo. Meu filho aprendendo a andar de moto com 3 aninhos. E o da empresa é o @TriumphTRX e o oficial Rox Moto. Passeio, locação de moto, viagem, curso. É com a gente, pode vir. Legal demais, valeu mais uma vez ao Caião aqui também. Siga @MotuBR para acompanhar toda a agenda aqui do MotuCast. Esse já é o 6º episódio. Você chegou aqui agora, tem mais 5 aí para você acompanhar. A gente está falando dos mais variados assuntos, mas esse de moto, confesso, foi um dos mais legais. Cola lá em motuexpert.com.br, o blog da galera da área técnica aqui da Motu, o Caio e todo o time aqui dando dicas, dando muita informação. E semana que vem a gente tem mais um encontro marcado para mais um MotuCast. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Ó, eu ensino sempre para os meus alunos e mentorados que quando você tem um problema, o foco é pensar na solução. Eu criei um programa digital de formação em transmissão automática. O primeiro chamava 12 em 1. Eram 12 módulos de transmissões, onde abordava o DSG, o CVT, o automático, sabe? Criando aquele nível de conhecimento. E sabe por que eu criei esse programa? Porque eu precisava sair da minha oficina e eu não conseguia. Eu era o escravo da minha própria empresa. Sim. Você pensa, o dono da empresa dentro do laboratório montando câmbio automático. E quem que administrava o negócio?